Então sejam bem-vindos à nossa aula 4 de análise real, e hoje eu vou falar acerca dos corpos, corpos ordenados e corpos ordenados completos. Então a primeira definição que a gente vai ver é essa daqui, de que um corpo é um conjunto K não vazio munido de duas operações binárias, que a primeira é a adição e a segunda é a multiplicação, onde eu tenho que essas operações aqui, elas levam dois elementos, ou seja, elas levam um produto cartesiano de K e no próprio K, através daqui dessa definição aqui, que A, vírgula B leva para A mais B e A, vírgula B leva para A vezes B. E um corpo K, ele cumpre os 10 axiomas a seguir, onde eu tenho a associatividade, onde meio que parece que o parênteses ele troca de lugar aqui. Para o produto também tem a associatividade, a comutatividade, onde eu tenho que x mais y é igual a y mais x. A comutatividade do produto também, porque eu tenho que x vezes y é igual a y vezes x. E o elemento neutro, onde eu tenho aqui que existe o zero pertencente a K, onde x mais zero é igual a x, para qualquer x pertencente a K. E, de maneira análoga, eu também tenho aqui o neutro multiplicativo, onde x vezes 1 é igual a x para qualquer x pertencente a K. Onde, obviamente, 1 é diferente de 0. O simétrico, onde eu tenho que para todo elemento vai existir um elemento onde x somado ao simétrico é igual a 0. O inverso multiplicativo também, onde a única diferença aqui é que vai dar no neutro multiplicativo. Ou seja, de maneira análoga, eu tenho que, para qualquer x diferente de 0, vai existir esse x elevado a menos 1 pertencente a K, onde x vezes x elevado a menos 1 é igual a 1. A distributividade, onde eu tenho aqui que x vezes y mais z é igual a xy mais xz. E aqui a distributividade, só que do outro lado, onde x mais y vezes z é igual a xz mais yz. E aqui eu já começo a fazer alguns questionamentos. O neutro multiplicativo e o neutro aditivo são únicos? Existe uma unicidade nesse tipo de elemento? A resposta é que sim, porque se eu for supor que existe, sei lá, um θ, onde o θ também cumpre a propriedade de ser um neutro aditivo, eu posso só reescrever 0 como 0 mais θ, aplicar o neutro multiplicativo aqui, que vai ser igual a θ. Ou seja, 0 é igual a θ. Então, existe uma unicidade. Também para o neutro multiplicativo, onde a demonstração é análoga a essa daqui. E vamos para o conteúdo a seguir, onde eu só vou definir aqui a diferença, que não tem muito mistério para isso daqui. É só a soma de um elemento com um simétrico de outro, e aqui a gente define a diferença da mesma maneira que a gente tinha definido a soma e a multiplicação. E aqui, voltando àquele dilema de que da unicidade de certos elementos, onde eu tenho que, dado o elemento x pertencente a K, será que o simétrico aditivo dele é único? Bom, a resposta é que sim, porque se eu for supor que tem esses dois simétricos aditivos aqui, e se eu for fazer aqui algumas operações elementares, que no caso a alfa, eu posso reescrever como uma alfa mais 0, que vai ficar i0, eu posso substituir aqui por beta mais x, utilizar aqui a associatividade, utilizar a comutatividade, utilizar a associatividade de novo, e eu consigo chegar à conclusão que beta mais 0 é igual a beta, como a gente queria demonstrar. Aqui a gente tem a seguinte proposição: o inverso multiplicativo é único. Bom, essa daqui fica de exercício, mas a demonstração é análoga à da anterior. E aqui a gente tem outra proposição, que no caso o simétrico do simétrico é o próprio elemento. Então, se a gente for fazer aqui algumas operações, a gente sabe que x somado com o simétrico é igual a 0. Mas somando esse elemento aqui nessa igualdade, eu chego à conclusão que essa igualdade aqui vai ser igual a menos x. Menos vezes menos x. Esse elemento aqui. Aí, utilizando a associatividade, o que eu posso escrever? Eu posso pegar... É porque quando eu somar isso daqui, meio que isso daqui vai ficar sob parênteses. E aí, utilizando a associatividade, eu meio que passo para o lado o parênteses. E aí, isso daqui vai se cancelar.
E o que eu vou ter é que esse menos vezes menos x vai ser igual a x, porque vai se cancelar. E aí a gente já demonstrou o que a gente queria. E aqui a gente tem a lei do corte, onde eu tenho aqui um corpo K, vale a lei do corte para adição e para o produto também. Onde basicamente, se eu tenho uma igualdade, eu tenho dois elementos aparecendo, eu tenho o mesmo elemento aparecendo nos dois lados da igualdade, então meio que eu posso cortar eles, eles vão desaparecer. Então x vai ser igual a y. Então, dado x e y e z pertencente a k, e a gente pegar essa igualdade aqui, eu só vou somar o simétrico de z aqui, e utilizando a associatividade a gente já conseguiu provar o que a gente queria. E para o produto também vale. E aqui eu tenho que em um corpo K vale essa igualdade aqui. O x vezes 0 é igual a 0. Para muitos vai parecer que isso aqui é óbvio, mas quando a gente está falando de matemática, ainda mais uma disciplina como essa de análise real, a gente tem que provar as afirmações. Então, de fato, se a gente for observar aqui essa igualdade, onde a gente começa com x vezes 0 mais x vezes 0, eu reescrevo para x vezes 0 mais 0. E aí, esse x vezes 0 eu consigo reescrever como x vezes 0 mais 0. Chegando nessa igualdade aqui, aplica a lei do corte e já está demonstrado. E aqui a gente tem outra propriedade bem bacana, onde eu tenho que x vezes menos y é igual a menos xy. Então, pela distributividade, o que eu tenho aqui é que x menos y mais xy vai ser igual a x vezes 0. Ok. E pela proposição, x vezes 0 é igual a 0. E segue essa igualdade aqui, onde a gente só vai somar menos xy em ambos os lados, aplicar a associatividade, e aí a gente já vai ter demonstrado o que a gente queria. Dados x e y pertencente a k, se x vezes y é igual a 0, então x é igual a 0 ou y é igual a 0. Suponhamos que x vezes y é igual a 0. Se o y for diferente de 0, então existe sim um sobre y aqui, a gente multiplica ele aqui na nossa igualdade, e aí a gente consegue chegar aqui à conclusão de que x é igual a 0. De maneira análoga, a gente demonstra isso quando x é diferente de 0. E aí, a partir disso daqui, a gente conseguiu mostrar que y é igual a 0. Bem tranquila essa proposição aqui. E aqui a gente tem outra definição, que no caso agora a gente já entra no conceito de um corpo ordenado. Então, o que se acrescenta aqui quando a gente está falando de corpo ordenado é meio como se eu separasse os elementos positivos e os elementos negativos do meu corpo. Então, o que eu tenho? Que para eu tenho que K é um corpo ordenado. Supondo que K é um corpo ordenado. Não supondo, definindo. Eu consigo destacar um subconjunto P dentro do meu conjunto K, onde eu vou chamar de conjunto dos positivos, onde para qualquer x e y pertencente a P, x mais y pertence a P, e x vezes y pertence a P, porque são números positivos. Números positivos, a soma e a multiplicação vai dar um número positivo. E para qualquer elemento pertencente a K, ou o x pertence a P, ou seja, x é positivo. Mas, se ele não for positivo, então o simétrico dele vai pertencer a P. Ou x é igual a 0. Aqui a gente tem um exemplo, o conjunto dos números reais, onde eu posso tomar só o conjunto dos positivos, como esse daqui, o P, que é igual a x pertencente aos reais, onde x é maior que 0, e de maneira análoga aqui para os números racionais. E aqui a gente já começa a entrar em outro conceito, que no caso, em um corpo ordenado K, a gente diz que x é menor do que y, e a gente escreve x menor do que y quando y menos x pertence a P. Até porque, se y é maior do que x,
Então, y menos x vai ser um número positivo. E se é um número positivo, então ele pertence a P. Em outras palavras, o que significa é que y pode ser reescrito como x mais k. E aí a gente vai para a seguinte proposição, onde eu tenho que essa relação aqui, a gente já estabeleceu uma relação de ordem aqui nessa definição. E essa relação de ordem, ela goza das seguintes propriedades: a transitividade, a tricotomia, a monotonicidade da adição e a monotonicidade da multiplicação. Então, e aqui para demonstração, o que a gente tem? Se x é menor do que y é menor do que z, então isso daqui vai pertencer a P, isso aqui vai pertencer a P, porque são números positivos. Se a gente for, e a gente sabe que se esses dois são números positivos, então a soma deles também tem que pertencer a P. E a gente vai avaliar a soma deles aqui. E o que a gente tem é que vai ser igual a z menos x pertencente a P. Ou seja, e x menos x menor do que z. X é menor do que z. E eu tenho que z menos x pertence a P. Beleza. E agora eu vou avaliar aqui a tricotomia. Então, dados x e y pertencente a K, como K é um corpo ordenado, eu tenho que... se a gente vai avaliar isso aqui, que y menos x ou é zero, ou está em P, ou o simétrico dele está em P. Então, se y menos x é igual a zero, então x é igual a y, tranquilo. Se y menos x pertence a P, então x é menor do que y. E se o simétrico daqui está em P, então o que eu tenho é que x é maior do que y. Ou seja, exatamente uma das três afirmações acontece. A monotonicidade da adição, que se x é menor do que y, então y menos x pertence a P. E para todo z pertencente a K, o que eu tenho aqui, eu vou avaliar esse cara aqui, e eu vou pegar e eu vou somar e subtrair z, e eu consigo reescrever isso daqui. E eu sei que isso daqui vai pertencer a P. E aí eu tenho que x mais z é menor do que y mais z. Ou seja, eu peguei e eu somei e subtraí o z aqui, nessa primeira igualdade aqui, por isso que eu pude reescrever isso. Em análise é muito comum tu pegar e tu somar zero quando tu quer pegar e demonstrar algo. Às vezes é conveniente e aí a gente já consegue fazer isso. E aqui a gente tem a monotonicidade da multiplicação, onde eu tenho que se x é menor do que y, então y menos x pertence a P. E se z é positivo, então z pertence a P. E aí, como são números positivos, então o produto tem que pertencer a P. E eu vou avaliar isso daqui, ou seja, y vezes z menos x vezes z vai pertencer a P. E aí já vai para a nossa igualdade, para nossa desigualdade, que x vezes z é menor do que y vezes z. E se z é menor do que zero, eu posso substituir aqui, claro, e eu vou ter que menos x é menor do que menos yz. Só que tem um detalhe, isso aqui implica que x vezes z é maior do que y vezes z. Ou seja, essa última aqui não decorre disso. Tá escrito errado aqui. É só substituir o menos z aqui, que aqui eu só vou ter xz menos yz, e aí eu chego aqui nessa desigualdade. E aqui a gente tem uma proposição que todo o corpo ordenado contém uma cópia de N. Exatamente, contém uma cópia de N. Então, primeiro o que eu vou fazer? Pegando esses neutros multiplicativos aqui, eu vou montar esse conjunto aqui. Até porque esses elementos aqui vão estar pertencentes a... Esse conjunto aqui ele vai estar contido em K, em decorrer de que K é um corpo ordenado. E aí eu vou definir essa função aqui, φ, que vai dos naturais até K, onde φ de 1 é igual a E, φ de N mais 1 é igual a φ de N, mais E. Eu estou fazendo essa definição de maneira recursiva. E aqui, o que eu tenho?
é que se eu for redefinir φ dos naturais até a imagem dela, eu tenho que isso aqui vai ser sobrejetivo. Além disso, φ é injetiva, porque se a gente for pegar m e n pertencentes aos naturais com n menor do que m, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que quando a função é injetiva, os elementos diferentes têm imagens diferentes. Então a gente vai avaliar a diferença de φ de m menos φ de n. A gente substitui aqui. Um outro detalhe aqui, que m é igual a n mais p, obviamente. Até porque m é maior do que n, e a gente já havia visto esse tipo de coisa aqui em corpos ordenados. Tá certo que a gente está mexendo com números naturais, mas esse tipo de coisa também está nos números naturais. A gente reescreve aqui φ de m mais φ menos φ de n. Vai ficar φ de n mais p menos φ de n. E aí a gente pega a gente aplica essa nossa definição aqui de φ de n mais 1 é igual a φ de n mais e. Só que aqui vai ficar φ de n menos φ de n mais p menos 1 mais e menos φ de n. E a gente vai aplicando aquela definição recursivamente p vezes. Então vai chegar um ponto que isso aqui vai ficar n mais p menos p. E a gente vai ficar com φ de n mais esse aqui p vezes menos φ de n, essas se cortam aqui. Ou seja, que a gente mostrou aqui, φ de n é menor do que φ de m. Ou seja, a nossa φ ela é injetiva. Ou seja, essa aplicação aqui de φ na própria imagem é bijetiva. E disso segue que todo o nosso conjunto, que o conjunto n, ele é uma cópia dos naturais. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma bijeção nessa construção dos naturais com os neutros multiplicativos. Então a gente obteve uma cópia dos naturais dentro do nosso corpo K ordenado. Seja um K um corpo ordenado e x, y pertencente a K, a gente diz que x é menor ou igual a y, se x é menor do que y, ou se x é igual a y. Um corpo ordenado, por essa relação de menor ou igual, ele é parcialmente ordenado e vale essas três propriedades aqui, que ficam como exercício. Outra coisa também é que se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a x, implica que x é igual a y. A gente utiliza essas coisas aqui para provar que um elemento é igual ao outro. Então, fica isso aí na mente. E aqui segue essa definição, onde eu tenho que esse intervalo aqui, definido por x pertencente a k, onde x é maior ou igual a k e menor ou igual a b, a gente já começa a montar esse conceito de intervalo. No caso aqui é um intervalo fechado, onde eu posso representar geometricamente por essa reta aqui e com as bolinhas fechadas. E aqui um intervalo aberto, onde a única diferença é que o x só vai ser maior que a e menor que b, onde eu vou representar aqui com as bolinhas abertas. E aí, a gente tem a proposição que todo intervalo em um corpo ordenado contém infinitos elementos. Mas como que eu provo isso? É só eu tomar o ponto médio. Eu tenho que o ponto médio vai estar entre A e entre B. E aí, desse intervalo aqui, desse subintervalo aqui, eu posso tomar o ponto médio infinitamente. E aqui eu também posso tomar o ponto médio infinitamente. E aí eu consigo observar isso que o intervalo ele contém infinitos elementos. E aqui a gente já chega no conceito de módulo, ou valor absoluto, onde o que eu tenho que é o módulo? O módulo é o máximo entre o simétrico de um elemento e o próprio elemento. Geometricamente vai representar a distância de x até a origem zero. E aqui a gente tem esse teorema, que seja K o corpo ordenado e x pertencente a e x pertencente a K, com A maior que zero, é equivalente a essas afirmações aqui. De que x está entre menos a e a, que menos x é menor ou igual a que a, e x é menor ou igual que a.
e que módulo de x é menor ou igual a A. Então dá para provar tudo junto aqui. Então isso daqui é equivalente a dizer que isso aqui é equivalente àquela nossa afirmação, no caso essa daqui, onde eu só posso, o que eu posso fazer é pegar e multiplicar por menos 1 aqui, aí a gente já obtém aquilo. Isso aqui é equivalente a módulo de x menor ou igual a A. Mas isso aqui segue do fato de que módulo de x é o máximo entre esses dois elementos. Então tomo o módulo de x, que é o máximo, e aí já é imediato isso aqui. E seja K um corpo ordenado e A e B e x pertencente a K, então módulo de x menos A sendo menor ou igual a B, a gente consegue reescrever nessa outra desigualdade aqui. Então, isso aqui é tranquilo, em decorrer do teorema anterior a gente já consegue provar isso aqui muito tranquilamente. Seja K um corpo ordenado e sejam x, A pertencente a K com A maior que zero, é equivalente a que essas afirmações que x é menor ou igual que menos A e x é maior ou igual que A. A gente vai considerar esse conjunto x e pelo teorema que a gente já havia apresentado, eu consigo reescrever nessa desigualdade aí. E aí eu vou tomar só o complemento de x, que vai ser x pertencente a K, onde eu vou ter que x vai ser menor ou igual que A, ou x vai ser maior ou igual que A. Isso só tomando o complemento. Por outro lado, isso daqui que a gente apresentou é equivalente a dizer que módulo de x é maior ou igual que A. Portanto, módulo de x maior ou igual que A equivale a x menor ou igual a menos A, ou x maior ou igual que A. E aqui a gente tem esse teorema, onde eu vou ter que módulo de x mais y é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. E aqui eu vou ter que módulo de x vezes y vai ser igual a módulo de x vezes módulo de y. E aí eu vou ter essa outra propriedade aqui, que x menos z vai ser menor ou igual que x menos y mais y menos z. E que a gente vai ter uma desigualdade triangular reversa aqui na última, que x menos y é maior ou igual que módulo de x menos módulo de z. Então, para a primeira, seja o nosso corpo ordenado, tirando aqui o caso que x e y é igual a zero. Se x e y são diferentes de zero, então, pela definição do valor absoluto, a gente tem essas duas cadeias de desigualdades aqui, e se eu somar essas duas cadeias de desigualdades, eu vou obter isso, e aí aplicando a definição de módulo, eu vou obter que o módulo de x mais y é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. E aqui para a segunda propriedade, o que a gente vai observar aqui é que x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado. Assim, a gente vai pegar o módulo de x vezes y ao quadrado, vai reescrever a nossa igualdade, onde a gente vai obter o módulo de x vezes módulo de y, só que tudo elevado ao quadrado. E aplicando a raiz, a gente vai chegar nessa nossa desigualdade aqui. E por que x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado? Então, eu tenho que o módulo ele sempre vai ser o maior valor entre um número e o simétrico. No caso, a gente vai avaliar os maiores valores entre isso daqui, e sempre vai ser um número positivo. E quando eleva ao quadrado, é a mesma coisa que eu dizer que é igual a x ao quadrado. Porque pouco importa. Isso vai ser um número positivo, então eu já posso usar o x ao quadrado mesmo. O que nos possibilita encerrar aqui essa demonstração. E aqui, para o item 3 é só somar e subtrair y e aplicar a desigualdade triangular e acabou. E aqui para a última, é só a gente somar e subtrair y, aplicar a desigualdade triangular. E aí a gente vai reorganizar os termos, ou seja, a gente vai pegar e vai subtrair y. A gente vai ter que módulo de x menos módulo de y é menor ou igual que x menos y.
aí a gente já obtém essa desigualdade triangular reversa. E aqui a gente tem um conceito de cota superior, onde eu tenho que o nosso conjunto ele tá limitado, e aí se a gente fizer um esqueminha aqui geométrico, a gente consegue ver aqui o B. E eu tenho que o conjunto ele possui infinitas cotas superiores, que no caso eu posso pegar um B cada vez maior, ou posso pegar Bs cada vez mais próximos aqui disso daqui, contanto que ainda seja uma cota superior. A gente diz que x é limitado inferiormente se existir A pertencente a K, só que aí é análogo, só que no caso todo x pertencente a x vai ser maior ou igual que A. Bom, e aqui a gente diz que um subconjunto de K é ilimitado superiormente no corpo K, se e somente se para todo elemento de K eu tiver um elemento dentro de X, tal que X é maior do que esse elemento que está dentro de K. E a gente tem outro conceito, onde a gente define um corpo K é arquimediano, se e somente se para todo X pertencente a K, com X sendo positivo, existir N0 pertencente a K, tal que X é maior do que 1 sobre N0 maior do que 0. Ou seja, para todo X pertencente a K, eu consigo tomar um 1 sobre N0 que vai ficar menor do que X. E eu consigo fazer isso aí sucessivamente. E com esses números sendo positivos, claro, sem ser o zero. E aí, um exemplo que a gente tem que o corpo dos racionais é arquimediano. De fato, se eu tenho um x aqui pertencente aos racionais e eu for pegar aqui e tomar 1 sobre n0 igual a 1 sobre q mais 1, que é menor do que q, menor ou igual que p sobre q igual a x, eu obtenho isso daqui, que o racional, os racionais são um corpo arquimediano. Aqui a gente tem outra proposição, um corpo K é arquimediano se somente se os naturais forem ilimitados superiormente. Então a gente primeiro vai provar a implicação, seja um corpo K arquimediano, dado x pertencente a K, o que eu tenho aqui, 1 sobre x é maior do que 0. Como K é arquimediano, segue que existe um N0 menor do que 1 sobre x, e tomando os inversos, o que a gente obtém é que x é menor do que N0. Ou seja, para todo x pertencente a K, a gente consegue tomar um N0 que vai ficar maior do que x. Ou seja, os naturais são ilimitados superiormente em K. Reciprocamente, supondo que os naturais sejam ilimitados, com um x maior do que 0, então, dado x pertencente a K com x maior do que 0, existe um N0 onde N0 é maior do que 1 sobre x. E tomando os inversos, o que a gente tem aqui, 1 sobre N0 fica menor do que x, maior do que 0, que mostra que K é um corpo arquimediano. Ele tem a propriedade arquimediana, no caso. E aqui a gente tem outra definição, que agora a gente tem o supremo de um conjunto. Então lembra que eu tinha apresentado o que era uma cota superior, só que eu tinha também dito que eu posso tomar várias cotas superiores. Só que o supremo de um conjunto X, ele é a maior das cotas superiores. Ou seja, eu tenho que X é menor ou igual, para qualquer X pertencente a X, tem que esse X vai ser menor ou igual que M, que é o supremo. E eu tenho que, para qualquer epsilon positivo, existe um x0, onde x0 fica menor ou igual que M e fica maior que M menos epsilon. Ou seja, se eu for reduzir um pouco, nem que seja só um pouquinho, que eu for subtrair de epsilon com M, eu já vou ter um x0 que vai ficar maior do que M menos epsilon. Ou seja, ele já é menor das cotas superiores. Então, qualquer número que eu for subtrair, ele já deixa de ser uma cota superior e ele já vai estar presente dentro do conjunto. Ou seja, a gente já vai ter um x0, onde x0 vai ser maior do que m menos epsilon. E para o ínfimo é a mesma coisa, só que no caso
é x maior ou igual que mzinho. E para qualquer epsilon positivo, outra coisa, o que a gente tem aqui do ínfimo é que o ínfimo ele é a maior das cotas superiores. Que eu posso ter cada vez um monte de cota, no caso, a maior das cotas inferiores. Eu posso ter um monte de cotas inferiores, mas o ínfimo ele já é a maior de todas. De modo que, se eu for pegar e somar um epsilon aqui, eu já vou ter um x0 que vai ficar menor do que m mais epsilon. Então, se eu somar, nem que seja só um pouquinho, uma quantidade de epsilon, ele já deixa de ser a maior das cotas superiores e ele já vai... E a gente já vai ter um x0 que fica menor do que m mais epsilon. E aqui a gente tem um exemplo bem bacana, onde a gente vai ter esse conjunto x que ele é aberto em 0 e fechado em 1, que ele possui o máximo, só que ele não possui o elemento mínimo. E o que a gente vai provar é que o ínfimo de x é igual a 0. Eu tenho que, para todo x pertencente ao nosso conjunto, x é maior ou igual que 0, logo 0 é uma cota inferior. E o que a gente vai mostrar é que para todo epsilon positivo existe x0 tal que x0 fica menor do que 0 mais epsilon maior ou igual que 0. Mas se eu supor, por absurdo, que 0 não é o ínfimo, então eu vou ter que... Existe um epsilon 0, onde esse epsilon aqui vai ser a maior das cotas inferiores. Só que, como isso daqui está contido nos racionais do nosso conjunto, e que é arquimediano, eu posso tomar um 1 sobre n0 maior do que 0, menor do que epsilon 0. O que contradiz 2.3, de que x é maior ou igual que epsilon para todo x pertencente a x. Até porque isso daqui vai estar dentro do conjunto x. E eu tenho que, por essa definição aqui de supremo, e ficarem maior ou igual. Só que aí a gente obtém que também esse 1 sobre n0 fica menor. E não pode isso, um número que é maior ou igual que 1, do que aquele número e é menor. Porque se fosse maior ou igual e menor ou igual, então seria igual. Mas é maior, igual e menor. Então contradiz, já chegou no absurdo, então o ínfimo de x é igual a 0. E o que a gente tem aqui é que, numa representação geométrica, o epsilon 0 estaria mais ou menos aqui, e 1 sobre n0 estaria aqui. E portanto a gente já mostrou que o ínfimo de x é igual a 0. E outra questão é que a gente não pode seguir só trabalhando com o conjunto dos racionais. De fato, se a gente for pegar aqui e dar um zoom na raiz de 2, aqui no corpo dos racionais, a gente vai ter que... Isso aqui vai estar esburacado. Na verdade, se fosse para ser um desenho fiel, teria muitos buracos aqui no número dos racionais. Nos números racionais. Então aqui a gente vai propor a seguinte proposição, que se p ao quadrado é par, então p é par. Supondo por absurdo que p é ímpar, a gente consegue chegar aqui à conclusão que p ao quadrado é ímpar, o que é um absurdo. Então p é par. E essa proposição aqui é para nos ajudar a mostrar que raiz de 2 é irracional. Então, supondo que seja racional a raiz de 2, ou seja, existe p e q primos entre si, ou seja, eles não possuem um mínimo divisor comum, elevando ao quadrado a gente consegue chegar aqui à conclusão de que p ao quadrado é igual a 2q quadrado, ou seja, p é par, pela proposição anterior. P ao quadrado é par, então p é par. Existe um k pertencente aos inteiros, tal que p é igual a 2k. Substituindo na equação, a gente chega à conclusão de que q ao quadrado é par, então q é par também. Ou seja, existe um mínimo divisor comum entre o p e o q, que vai ser 2. Só que isso é um absurdo, porque a gente supôs que eles são primos entre si. Portanto, raiz de 2 é irracional. Então,
a partir disso, o que a gente tem é que não dá para seguir trabalhando por causa que tem buracos no nosso conjunto. Então a gente vai utilizar só os números reais, só vai trabalhar com números reais. Então eu não vou construir os números reais, seria um conteúdo mais avançado de aritmética, que no caso são os cortes de Dedekind. Mas dando início aqui à parte de corpos ordenados completos, o que a gente tem é isso aqui, que um corpo ordenado dos números reais é arquimediano. Então a gente só tem que provar que os naturais são ilimitados superiormente. Então, de fato, dado um x positivo nos reais, a gente vai argumentar que existe um n0 pertencente aos naturais tal que x é menor do que n0. Tomando aqui a função, essa função aqui que denota a parte inteira de x, mais 1, a gente já obtém aqui o n0 maior do que x, então o nosso conjunto dos números reais é arquimediano, já que os naturais estão ilimitados superiormente. Então, sejam a e b números positivos, tais que a é menor do que b mais epsilon para qualquer epsilon positivo, então a é menor ou igual que b. Bom, para essa demonstração a gente só vai supor por absurdo que a é maior do que b. Então, para o caso em que a é um número positivo, a gente vai tomar o epsilon igual a menos b, no caso o epsilon da definição. E pela hipótese o que a gente chega é que a é menor do que a, o que é um absurdo, então já vale para o caso 1. E para o caso negativo a gente chega àquela cadeia de desigualdades, a gente multiplica todo mundo por menos 1, toma o epsilon como menos b menos o menos a, e substituindo ali na nossa hipótese, a gente chega que a é menor do que a, que é outro absurdo. Então a gente tem isso que se a é menor do que b mais epsilon, para todo epsilon positivo, então a é menor ou igual que b. E aqui a gente tem a seguinte proposição, sendo a e b conjuntos não vazios tais que x é menor ou igual que y para todo x pertencente a e para todo y pertencente a b, então o que a gente tem é que o supremo de a é menor ou igual que o ínfimo de b. Além disso, vale a igualdade se e somente se para todo epsilon positivo existir um x em a e um y em b tais que y é menor, menos x é menor que epsilon. Então, de fato, se x é menor ou igual que y para todo y pertencente a b, então o x é uma cota inferior. Em particular, o que a gente vai ter é que x vai ser menor ou igual que a maior das cotas inferiores de b, no caso é o ínfimo. Então x é menor ou igual que o ínfimo. Só que o ínfimo de b vai ser uma cota superior para o nosso conjunto A. Em particular, ele vai ser maior ou igual que a menor das cotas superiores. E aqui a gente chega que o supremo de A é menor ou igual que o ínfimo de B. Agora a única coisa que resta mostrar é que o supremo de A é igual ao ínfimo de B, sem somente ser essa desigualdade aqui for válida. Então, supondo inicialmente que o supremo de A é igual ao ínfimo de B, então existem x pertencente a y pertencente a b tais que o x vai ser maior que o supremo menos epsilon meios e o y vai ser menor que o ínfimo mais epsilon meios. Isso daqui de definição de ínfimo e supremo. E aí, subtraindo essas duas desigualdades, isso daqui vai dar epsilon, porque no caso o ínfimo é igual ao supremo, substitui e vai se cancelar esses dois termos aqui. E reciprocamente, supondo que aquela outra parte ali é válida, o que a gente vai reparar aqui dessa desigualdade? Que o y é maior ou igual que o ínfimo, beleza. Só que o x mais epsilon é menor ou igual que o supremo de a mais epsilon. Só que aqui chega nas nossas hipóteses do nosso lema. Então, o ínfimo é menor ou igual que o supremo de a. E como a desigualdade oposta já foi provada, no caso que o supremo de a é menor ou igual que o ínfimo, eu provei aqui que o ínfimo é menor ou igual que o supremo, então o supremo de a é igual ao ínfimo de b. E aqui a gente vai para os últimos conceitos da aula, onde eu tenho a parte da densidade, onde eu digo que um conjunto X é denso nos reais,
quando para qualquer dois elementos que eu for pegar dos reais, eu tenho que vai existir um elemento desse meu conjunto que é denso ali no meio. Onde eu tenho, por exemplo, que os racionais eles são densos em R. No caso, eu tenho que provar isso daí. Essa afirmação tem que ser provada, mas a gente vai reparar aqui, ó, para 1, 2 vai ter o 3 meios aqui, vai ter um meio aqui, mas obviamente tem que demonstrar isso. Então a gente vem aqui para o seguinte teorema, que os racionais são densos nos reais. Então, supondo que x é maior que zero, então y menos x é maior que zero. No caso, seguindo ali as hipóteses do teorema. Como os reais são arquimedianos, vai ter um 1 sobre n0, que vai ser menor do que y menos x. E fazendo ali algumas manipulações algébricas, a gente chega nessa desigualdade aqui, onde o que eu tenho? Que nx0 mais 1 vai ser menor que n0y, manipulando a desigualdade anterior. Como isso daqui é um termo positivo, que no caso x é maior que zero, com n0 vezes x é positivo, existe um m tal que n0 vezes x vai ser maior ou igual que m menos 1 e vai ficar menor que m. No caso, tomando um número natural que fica maior do que esse cara. E talvez ele fique maior ou igual que m menos 1. Somando a desigualdade à esquerda, o que a gente obtém é que, no caso essa desigualdade aqui, a gente obtém que m fica menor ou igual que n0x mais 1 menor do que n0y. E aí a gente obtém essa última desigualdade aqui. Explicando isso aqui, o que a gente obteve? n0 vezes y fica estritamente maior que m. Dividindo por n0, tem que y fica maior que m sobre n0. Só que o nx0, o n0x, vai ficar menor do que m. Dividindo por n0, a gente conclui aqui que x fica menor do que m sobre n0. Dessas duas coisas aqui, a gente consegue concluir que x é menor do que m sobre n0, menor do que y. A gente toma esse r como nosso número racional e a gente já obtém um resultado. E aqui a gente tem um corolário, que no caso sejam x e y números reais tais que x é menor do que y, então existe um número irracional que vai estar entre esses meus dois números reais. Então, considerando como x é menor do que y, dividindo por raiz de 2, pela densidade dos números reais, existe um r racional entre isso. E a partir disso, eu vou ter que r vezes o número, no caso aqui, multiplicando por raiz de 2 nessa cadeia de desigualdades aqui, eu vou obter que x fica menor do que r vezes raiz de 2, que vai ser um número irracional, e vai ficar menor que y. Verifique, no caso, que r vezes raiz de 2 é um número irracional, no caso. Fica a cargo do leitor fazer a verificação disso. Eu vou deixar a lista de exercícios na íntegra, para quem quiser consultar. Uma boa semana a todos. E é isso, pessoal. A próxima aula vai ser de sequências